Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreve João, no capítulo 4. Nós vamos ler verso 31 ao verso de número 38. O encontro de Jesus com uma mulher que a Bíblia chama de mulher samaritana. E o tema que nós gostaríamos de pensar nesta noite é levante seus olhos. Eu creio, meus amados irmãos, que esse momento que nós estamos vivendo nos faz muito lembrar, de certa forma, o início do ano de 2020. Né? Mas a palavra que eu quero já deixar e declarar sobre a sua vida: levante seus olhos. Passou e você está aqui. Né? Quantas pessoas ficaram apreensivas no início do ano de 2020, preocupadas, algumas até perderam o juízo de tanta preocupação. Algumas pessoas ficaram até desnorteadas, desorientadas, preocupadas com o que vai acontecer comigo, com a minha casa, com a minha família. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, você está aqui. Você está aqui. Deus te sustentou. Deus te guardou. Deus esteve com você. E é Ele que vai estar todos os dias, conforme a promessa do Senhor, todos os dias, até quando acabar esse mundo, até quando acabar a nossa história, Deus ainda continua sendo Deus, as promessas dele ainda continuam valendo para ontem, para hoje e para amanhã. Eu quero convidar você, nesse momento, para ler então, vamos ler a palavra, verso 31 ao verso de número 38, João, capítulo 4. João, capítulo 4. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Levantem os seus olhos. Nós sabemos, amados, que vários motivos na vida podem nos levar a viver cabisbaixos. Várias coisas contribuem na nossa vida para tirar o nosso ânimo, né? Tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz. Quantas coisas você poderia aí, você mesmo, enumerar, né? Que contribui para a gente viver olhando cabisbaixo, desanimado. Os discípulos, eles não estavam entendendo
A conversa aqui de Jesus com eles era algo misterioso. Jesus estava falando de uma coisa, eles estavam entendendo outra coisa. Muitas vezes, amado, o que nós passamos, Deus está querendo falar uma coisa e a gente está entendendo outra coisa. E por isso que muitas vezes nós sofremos. Por isso que muitas vezes a gente é conduzido a viver uma vida de desânimo, de falta de esperança, de expectativa, de futuro. E a gente é levado pelas circunstâncias. A Bíblia diz que os discípulos saem, em primeiro lugar, para que você entenda melhor essa história. Você precisa ler do verso 1 até o verso de número 42, que conta a história inteira. Mas mesmo que você leia a história inteira, várias coisas, amados, estão aí subentendidas. Não há detalhe. Não há a história para mim. O Espírito Santo aqui deixou escrito. Levou João a escrever só o essencial. Não temos detalhe da conversa. A Bíblia diz que a mulher samaritana, ela não era a primeira vez que ela ia lá no poço de Jacó tirar água para os seus afazeres, para lavar a sua louça, fazer a sua comida, lavar a roupa e tantas coisas mais. E aí a Bíblia diz que naquele dia que aquela mulher foi lá no poço tirar água, a Bíblia diz que Jesus também passava por ali. E cansado, ele para no poço de Jacó e essa mulher chega. Quando a mulher chega, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E aí, quando eles voltam, da ida deles lá na vila para comprar comida, eles encontram Jesus conversando com uma mulher, que era bastante estranho para um homem naquela época fazer isso publicamente. Ainda mais que essa mulher era uma samaritana. Era uma mulher estranha. Era uma mulher estrangeira. E aquela mulher, pela qualidade que ela mesma declara, e a Bíblia declara a respeito dela, ela não era uma mulher, me perdoe o termo, uma mulher comum. Ela era uma mulher de uma vida bagunçada. Ela era uma mulher que já tinha passado de maneira frustrante por vários casamentos. E agora ela estava vivendo com o 6º homem. Então a vida daquela mulher não era um modelo de mulher. E quando os discípulos voltam, Jesus está conversando com ela. E os discípulos estavam preocupados com comida. E Jesus então diz para eles: olha, eu tenho outra comida para comer. Eles também, não entendendo a colocação de Jesus, perguntam: será que na nossa ausência alguém trouxe a ele alguma coisa para comer? Eles não estavam entendendo até agora. Eles não estavam entendendo. Muitas vezes, amado, por situações que nós passamos na nossa vida, que nós não entendemos, pode nos levar a viver cabisbaixos, olhando somente para aquilo que nos perturba, aquilo que nos incomoda. Interessante que quando Jesus percebe que os discípulos não estavam entendendo a história toda, Jesus então fala para aqueles homens: levantem os seus olhos. Levantem os seus olhos, vocês estão concentrados na questão da comida. Parece que as coisas mais importantes para vocês agora é a comida.
E essa preocupação de vocês está consumindo vocês, porque vocês não conseguem enxergar nada mais do que a preocupação com a comida. Muitas vezes, amados, situações na nossa vida nos levam a viver cabisbaixo, a olhar somente para aquele problema. Ontem estava conversando com o pastor que ministrava aqui para os irmãos, ele falando de outro colega que nós estamos tentando ajudá-lo, porque ele está vivendo uma crise, tanta coisa tem acontecido na vida dele. Mas a única coisa parece que ultimamente ele consegue ver é só o problema que ele está enfrentando. Parece que a vida dele agora se resumiu ao problema que ele está vivendo. Quando paralelamente tanta coisa está acontecendo na vida dele e ele não consegue perceber. Amado, quantas vezes nós assim também estamos diante de Deus? Tanta coisa Deus tem feito na nossa vida. Tantas formas que Deus tem abençoado a nossa vida. Tanta coisa Deus tem feito em nosso favor, em nosso benefício. Mas de repente um problema parece que anula tudo na nossa vida. E nós passamos a viver somente em torno daquele problema. Parece que começamos a viver somente em torno daquela situação. Nós estamos comendo, nós estamos sadios, nós estamos aí com a nossa família, com tanta coisa, tantos motivos para dar glória a Deus. Mas muitas vezes basta um problema. Basta um problema. Eu vejo casais, muitas vezes, amado, o marido, né, tanta coisa que tem acontecido no casamento dele. Mas muitas vezes por causa de um problema, ele não consegue mais ver nada. A mulher também, muitas vezes, tanta coisa o marido faz por ela, para ela. Mas muitas vezes por causa de um problema, parece que tudo parou. Agora tudo gira em torno daquele problema. Tudo parece que gira em torno daquela situação. Tanta coisa está acontecendo, tanta coisa Deus está fazendo. E eles não conseguiam ver. A preocupação dos discípulos era pela comida. Era pelo arroz, era pelo feijão. E aí Jesus olha para aqueles homens e fala: levante os seus olhos. Levante os seus olhos e olhe em torno de vocês, olhe ao redor de vocês. Olha quanta coisa bonita, olha quanta coisa bela, olha tantos motivos para agradecer, olha tantos motivos para viver feliz. Mas bastou um problema, parece que tudo agora é só problema, é só problema, é só dificuldade, é só luta, e ela não consegue ver mais nada. Levante os seus olhos. Ao mesmo tempo, quando nós pensamos sobre os discípulos, pense agora comigo um pouco sobre a mulher samaritana. Aquela mulher, amado, era uma mulher mal vista na sociedade. Aquela mulher era uma mulher que tinha uma vida detonada. Aquela mulher era uma mulher marcada. Eu fico imaginando, amado irmão, a cidade que essa mulher morava, a cidade de Sicar, a cidade que essa mulher morava, como ela era conhecida na cidade que ela morava. Uma mulher que já teve 5 maridos. E aí, amado, quando o Senhor está conversando com ela, a Bíblia diz que agora ela estava no 6º relacionamento.
E esse sexto relacionamento, ela vivia com um homem que não era marido dela. Era marido de quem? Quem era esse homem? O Senhor fala para ela, você já teve 5 maridos, né, minha filha? Né? Agora você está no 6º homem, né? Ela fica maravilhada. Jesus, amado, como nós vamos perceber na palavra, aquela mulher saiu dali transformada. Eu creio que antes ela chegou ali diante de Jesus com a sua vergonha, com a sua dor, a maneira talvez como ela era vista socialmente. Talvez era uma mulher que muitas mulheres falavam para o marido, desvia daquela mulher. Não faça amizade com aquela mulher. Essa mulher já teve 5 maridos. Imagina uma mulher que já teve 5 maridos. E agora vive com 6 que não sei de quem marido era. Não sei de quem que ela emprestou. Para não usar outra palavra, né? Ela estava com o marido que não era marido dela. Não sei se tinha outra mulher, se era solteiro, não sabemos. Mas ela estava no 6º relacionamento. E o que nós vamos perceber através da história da mulher samaritana, amado e amada, que quando aquela mulher encontra com o Senhor Jesus muda a história daquela mulher. E de uma mulher de má fama, de uma mulher de uma reputação duvidosa, de uma mulher marcada pela vergonha. Eu sei, amado, eu imagino algumas pessoas que passam por várias experiências e elas cada dia são frustrantes. Ela fica, de certa forma, né, mal com ela mesma. Será que eu que não presto? Será que eu que não mereço? Será que a minha vida, a vida do outro, a vida da outra é assim? Porque só a minha é desse jeito. E a gente começa a comparar a nossa vida com a vida dos outros. Especialmente as mulheres. De comparar ela com as outras. Eu queria ter o corpo de fulana, eu queria ter o cabelo de cicrana, eu queria ter o corpo de Beltrana. Deus te ama como você é, minha amada. Deus te ama como você é. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o seu coração. O Senhor olha de uma maneira diferente para você, porque Ele tem poder para mudar a sua história. Aquela mulher, ela ao terminar aquele encontro, aquela conversa com Jesus, veja que aquela mulher saiu dali mudada. De uma mulher marcada pela vergonha, pela humilhação, pela dor. Agora aquela mulher é uma missionária. Agora ela é uma mulher, instrumento na mão de Deus. E através dessa mulher, ela ganha a sua cidade para Jesus. Uma cidade inteira muda através da vida dessa mulher. Muda por causa da história dessa mulher. Nós estamos vivendo, amado, como eu disse, de certa forma, uma experiência semelhante ao início de 2020. Mas graças a Deus, você não morreu. Você está aqui. Por que você está aqui? Porque Deus te guardou. E o Deus que te guardou lá atrás é o Deus que vai continuar te guardando. Não importa o que vai acontecer no domingo que vem. A nossa vida está na mão de Deus.
porque ele vive, posso crer no amanhã. E meu amanhã não depende de nenhum homem, não depende de nenhum sistema, não depende de ninguém. A minha vida está na mão de Deus. João, no Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 15. O Senhor diz para os discípulos: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí vem. Qual era o contexto dessa declaração de Jesus? Se você olhar no texto, a Bíblia fala que eles estavam, né, Jesus tinha sido ungido por Maria. Veja bem, Jesus havia sido ungido por Maria. Jesus antes havia ressuscitado a Lázaro. E agora, preste atenção nesses dois fatos. O primeiro fato, Jesus ressuscitou a Lázaro. Maria unge o corpo de Jesus. Onde que eu quero chegar? Primeiro, havia um plano para matar novamente Lázaro. Havia um plano para matar, tirar a vida de Lázaro. Qual é a ligação dessa? Qual é essa ligação entre a minha vida, a sua vida e a vida de Lázaro? Nós sabemos, amados, que em Cristo nós fomos ressuscitados para uma nova vida agora em Cristo. Mas Satanás ainda não desistiu de nos matar. Satanás e seus demônios ainda não desistiu de nos matar. Quando Maria unge o corpo de Jesus, havia um costume em Israel de, no ato da morte, a pessoa era ungida. Então eles estavam pensando na cabeça deles: tem um plano para matar Lázaro, porque Lázaro é um homem de Deus. Jesus já foi ungido por Maria. E conforme a nossa tradição, nós ungimos alguém que vai ou já está morto. Foi nesse contexto de preocupação, de morte, que Jesus levanta e diz: não temas, ó filha de Sião. Você entendeu? Havia um plano de morte para o servo de Deus. Ah, pastor, eu estou preocupado. Amém, amado, eu sei, nós estamos preocupados. Mas não podemos, amado, deixar que essas preocupações seja o resumo da nossa vida. Porque, minha amada, a sua segurança não está no trabalho que você tem. Minha amada, a segurança não está no salário que você ganha. Porque nossa vida está na mão de Deus. E a pergunta de Paulo, quando Paulo escreve para os romanos, e ele fala de espada, ele fala de armas de guerra, mas ele faz uma pergunta também, que na verdade é uma afirmação, quando ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem vai nos separar do amor de Deus? Este homem, aquele homem, um sistema, um governo,
nada nos vai separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Não temas, ó filha de Sião. E quando nós também olhamos, amado, Lucas capítulo de número 12, verso de número 32, em outro momento também os discípulos estavam preocupados. Aí o Senhor traz a seguinte palavra para Israel: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Senhor já deu a vocês o teu reino. Não sei se você entendeu. Se eu sei que a minha vida está na mão de Deus, não importa se alguém me matar, porque a morte não vai me tirar o direito que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Não vai anular. Nem a espada, nem a fome, nem a guerra, nem a nudez, nada vai nos separar do amor de Deus. Os homens podem matar a gente, podemos ser presos por causa do nome de Jesus, mas o que nós temos de mais precioso ninguém pode tirar. Nem altura, nem principado pode tirar o que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Por isso Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Senhor já vos deu o seu reino. Não temas. Isaías 43, ele fala: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, ele diz: eu serei contigo. Veja bem, você já ouviu a expressão, antigamente era mais usada essa expressão, passar pela prova do fogo? Quando alguém falava: rapaz, eu estou passando pela prova do fogo, era algo muito terrível, era algo muito forte. Então Jesus está falando que muitas vezes, minha amada e meu amado, passar pela prova do fogo, ou passar pela prova da água, nós não estamos imunes. Mas uma coisa, ele diz para cada um de nós: eu serei contigo. Eu serei contigo. Ah, eu agora sou crente, então não vou mais passar por prova de fogo. Não, Isaías está falando: quando passares, não estamos imunes. A mesma dor que vem sobre o ímpio, vem também sobre o justo. A mesma dor que vem sobre um, também vem sobre o outro. Assim como o sol. O sol não brilha somente para um, e não brilha para o outro. A chuva não cai somente na horta do bonzinho, mas também cai a chuva na horta do homem mau. Mas a grande diferença entre você, que já tem Jesus no seu coração, é que o Senhor está com você. É que você não está sozinho. Eu estarei contigo. Se você passar pelo fogo, não importa, eu estarei contigo. Se você passar pela prova da água, não tenha medo. Obrigado, irmã. O irmão, não sei, né? Eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Ah, pastor, não vai queimar. O quê? O que nós temos de mais precioso, que nem fogo pode queimar, nem água pode afogar, que é a nossa vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai passar pelo fogo? Como diz aquele irmão, né? Passa pela prova dando glória a Deus. Levante seus olhos.
Não fique levado pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas lutas. A luta, amado, vem sobre a casa de todo mundo. Eu citei aqui no início do culto, amado, algumas pessoas, nós agradecendo pela bênção que ela alcançou, mas também orando pela irmã que perdeu a filha. O irmão, a família lá de Nova Lacerda, liga para mim: pastor, faça alguma coisa, não tem como ajudar. Porque meu marido foi atropelado por um cara bêbado e está lá no hospital sem promessa, sem certeza de que dia vai ser operado. E ele está falando que a dor está muito grande. São lutas, dificuldades, problemas que todos nós passamos. Levante os seus olhos. Levante os seus olhos. A sua vida não acabou por causa de um problema. A sua luta, a sua vida não vai acabar porque não deu certo alguma coisa. Alguma frustração que você pode estar vivendo, entregue na mão do Senhor. Levante os seus olhos. Não fique levado aí como se nada, agora tudo é problema, agora tudo é dificuldade. Não é verdade. A mentira do inimigo da nossa alma potencializa na nossa mente e no nosso coração os problemas que nós passamos pela vida. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levante os seus olhos. Não fique levado, né? O salmista, lá no Salmo 91, que nós também tanto conhecemos, ele fala de laço que o inimigo arma. Ele fala de peste, enfermidade. Ele fala de terror. Ele fala de mortandade. Mas veja como inicia o Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Morte, peste, laço, terror. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Assim inicia o Salmo de número 91. Há dias da nossa vida que nós vamos ter que enfrentar a morte. Há dias na nossa vida que nós vamos ter que enfrentar o terror. Há momentos na nossa vida que nós vamos ter que passar por um momento de enfermidade. Há momentos que muitas vezes, amado, o inimigo da nossa alma, ele vai armar um laço para te pegar. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Antigamente, nós cantávamos na igreja, né? Descansando no poder de Deus. Não vou tentar cantar, né? Para não intimidar os irmãos do louvor da nossa igreja, né? Falar, olha, estamos perdendo aí, né? Descansando no poder de Deus. Descansando no poder de Deus. Não sei, amado, aqueles homens, aqueles discípulos, né? Eles ainda estavam envolvidos. E aí, nos problemas, na comida, no pão. Mateus capítulo 24, verso de número 44, diz assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, amado, nós podemos ficar tão distraídos,
ou tão envolvidos nas lutas, nos problemas, nas dificuldades da vida, que Jesus está dando sinal de que Ele está voltando, mas a gente está vivendo só naquela preocupação, não consegue ver os sinais que Ele está dando. Eu disse e volto a afirmar para os irmãos, nós estamos orando para que aquele homem que Deus tem preparado para governar a nossa nação, seja ele o escolhido. Mas se Deus também quer usar algum homem para tratar conosco, prepara que o chicote vai estralar, que a vara vai comer. Se Deus quer tratar conosco, Israel estava vivendo, e Deus estava falando para Israel, Deus estava falando para o povo, para que eles olhassem, não ficassem ali olhando somente para alguma coisa que pudesse distraí-los. E eles não conseguiam ver. Aí Deus usa o rei da Babilônia, que leva eles exilados para a terra estranha. Porque Deus precisava tratar com Israel. Então, amado, nós temos orado. Mas aconteça o que acontecer, a partir de domingo que vem, não esqueça, a nossa vida está na mão de Deus. A igreja está na mão de Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, não estou falando desse prédio, a igreja do Senhor, não estou falando desses bancos, a igreja do Senhor, amado, sou eu e é você, que já foi lavado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que não vai prevalecer contra a sua casa. Não vai prevalecer. Mas quando a Bíblia diz que não vai prevalecer, não diz que ele não vai guerrear. Ele vai guerrear, ele vai se levantar, ele vai lutar, mas ele não vai te derrotar, porque a sua vida está na mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus, a minha casa está na mão de Deus, a minha família está na mão de Deus, os meus negócios estão na mão de Deus, e Deus cuidará de mim, e Deus cuidará dos meus. Ele não vai permitir que o nome dele seja envergonhado. Muitas vezes, amado, em meio a nossas lutas, o que passa na nossa mente? Parece que Deus e o diabo é como se fossem dois lutadores no ringue. Uma hora, o diabo vem furioso, dá uma no ringue de Deus e Deus cai. Aí o contador abre contagem, né? Aí Deus levanta, aí Deus dá uma no Satanás, e nós na torcida. Vai Deus, vai Deus, vai Deus. A gente imagina muitas vezes, amado, por causa da nossa limitação, que Deus e o diabo equivalem em poder. Ele venceu a morte. E ele tem a chave da vitória na sua mão. Ele tem a chave da vitória em sua mão. Não vai prevalecer, ele vai lutar. Aquela mulher, quando o Senhor fala para ela, vai, chama o seu marido. Jesus sabia que aquele homem não era marido dela. Por falar nisso, minha amada, se você conhece alguém que vive com um homem, mas que ainda não é o seu marido, no final do ano nós vamos fazer um casamento comunitário, para que Deus possa estar cancelando toda a vergonha na sua vida, ou na vida daquela colega sua. Ah, não tem como casar? Nós vamos dar um jeito, amado. A igreja vai ajudar você, para que você, fique com esse homem, mas agora sim é meu marido,
de papel passado e tudo, abençoado por Deus e tudo. Aquela mulher, ela vivia daquela forma. Mas aquela mulher, ela foi alcançada pelo Senhor. Ela foi alcançada pelo Senhor. Assim também como eu e você também vivíamos antes. Na nossa vergonha, na nossa dor, na nossa humilhação. Mas graças a Deus que Deus nos alcançou. Aquela mulher também vem cheia de dúvida. E coloca as suas dúvidas diante do Senhor. Aquela mulher sai mudada. Porque Jesus alcançou aquela mulher. Jesus já alcançou você? A sua vida já está na mão de Deus? Tem alguém aqui ainda que não confessou a Jesus como Senhor e Salvador? Esta é a noite. Porque Jesus quer alcançar você também. Jesus quer alcançar você. E quando aquela mulher, ela é alcançada, aí ela entendeu que ela foi alcançada para alcançar outros. Alcançados para alcançar. Ela vai na cidade e fala da experiência do encontro dela com o Senhor. E aí a Bíblia diz, meu amado irmão, que aquela mulher, parte daquela cidade, naquele momento, depois da experiência dela, de ir à cidade e falar de Jesus, parte daquela cidade se converte. Quando nós olhamos na palavra de Deus, Mateus capítulo 8, verso de número 2, um homem leproso, ele vai diante de Jesus, sabendo que só o Senhor Jesus poderia limpá-lo daquela lepra. Ele adora ao Senhor. E naquele dia, a vida do leproso é transformada. Mateus capítulo 8, verso de número 18. A Bíblia diz que o homem, uma autoridade de um determinado lugar, também ele vai a Jesus. E ele fala da vida da sua, ele fala da vida da sua filha para Jesus. E aquele homem, então ele faz uma declaração de fé. Mateus capítulo 9, verso de número 18. Ele diz, vem, impõe a mão sobre a minha filha e ela viverá. Marcos capítulo 9, verso de número 24. Um homem vai diante de Jesus, apresenta a Jesus também a situação do seu filho. E aquele homem tinha uma fé tão ainda fraca, insignificante. Ao mesmo tempo que ele acreditava, também ele duvidava. E aquele homem, quando vai pedir socorro em favor do seu filho, ele pede a Jesus, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes, amado, como eu disse, Mateus 8, verso de número 2. Aquele homem vem e declara prontamente a sua fé, a sua confiança, dizendo, Senhor, se o Senhor me tocar, o Senhor pode me purificar. Eu quero ser purificado do meu pecado. Como fez a mulher samaritana, que naquele dia foi tocada por Jesus. E Jesus purificou a vida daquela mulher. Não importa, meu amado, se tem alguma coisa que ainda precisa ser purificado na sua vida. Jesus está aqui para te purificar de todo o pecado. Aquele outro homem, quando ele vai e coloca diante de Jesus a situação da sua filha, ele adora ao Senhor e ele declara a sua fé. Senhor, se o Senhor impor a mão, a minha filha viverá. Creia, meu amado, onde Jesus põe a mão, ele muda qualquer realidade. Ele muda qualquer circunstância. Aquele outro que vai, ao mesmo tempo ele reconhece, Senhor, eu creio, mas tem hora eu não creio. A minha fé é tão pequena, a minha fé é tão fraca. Jesus poderia censurar aquele homem,
mas olha com misericórdia para aquele homem e ajuda aquele homem. Muitas vezes, amado, nós somos assim. Uma hora nós olhamos para Deus e cremos que Deus é poderoso, que Deus vai resolver, que Deus vai ajudar, que Deus vai abençoar. Mas em um momento a gente pergunta, será que vai mesmo? Será que vai mesmo? Eu já pedi tanto e até agora não veio. É nesse momento que você deve fazer a oração. Senhor, ajuda-me na minha fé. Eu sei, mas tem hora eu duvido, eu sou fraco, eu sou covarde, né? Eu não sou perfeito. Ele vai entender. Ele entendeu aquele homem. Ele não condenou aquele homem. Aquele homem, Jesus olha para aquele homem e sabe que ele é carne, que ele é pó, que ele é fraco, como eu e você também somos. Jesus não olha. Jesus olha para o nosso coração. E aquele homem também foi e alcançou a bênção. E aquela mulher, então ela vai, fala do amor de Deus na cidade de Sicar. Parte daquela cidade se converte. Parte daquela cidade se converte. Depois que parte daquela cidade se converte, eu estou partindo aqui do princípio, agora olhando para o verso 41 e o verso 42 de João capítulo 4, parece que no primeiro momento, amado, parte da cidade se converte. E parte da cidade se converteu. Agora preste atenção do meu e o seu compromisso. Parte daquela cidade se converteu por causa do testemunho daquela mulher. Então, amado, nós somos alcançados para alcançar outros. Mas muitas pessoas podem ou não converter, porque ela vai ouvir o que você prega e vai prestar atenção da forma como você vive. Aí ela compara o que seu João pregou para mim e a forma como seu João vive. Então esse Deus é bom mesmo. Eu quero esse Deus para mim. Mas de repente, amado, a gente parece que fala para os outros do amor, do cuidado, da graça de Deus de uma forma, mas vive de outra. A pessoa fala, não, eu não quero esse Deus do fulano para mim, não. Diz que é crente, mas é igual o outro aí do mundo. Então, o que adianta ser crente? Não adianta nada. Aquela parte, primeira parte da cidade se converteu por causa do testemunho dessa mulher. A última parte, que é o verso 41 e o verso 42, um segundo grupo da cidade se converte. E agora ele diz, muitos outros creram em Jesus por causa da sua palavra. E diziam à mulher, olha, mulher, nós não cremos somente por causa da sua palavra, mas agora nós mesmos temos visto e ouvido que esse Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas pessoas vão converter por causa do meu testemunho, mas quando o meu testemunho fracassar, eles vão olhar para a palavra de Deus. Falar, não, esse Deus da palavra eu creio, mas esse Deus desse fulaninho aqui eu não acredito não. Porque não é o mesmo. Então, amado, o mesmo Deus daquela mulher que ela pregava, era o Deus que ela vivia. Muitas pessoas, amado, não conseguem entender o Evangelho, muitas vezes, porque nós queremos dizer para as pessoas que Jesus transforma, que Jesus muda, que Jesus resolve, mas olha para a nossa vida e não vê nada disso. Esse aí fala que Jesus muda, mas continua dando cano nos outros. Esse aí diz que Jesus muda, mas continua mentindo. Esse aí diz que Jesus muda, mas ainda tem cheque. Agora não tem mais cheque, né? Cheque é coisa de 1900 antigamente, mas tem cheque sem fundo rodando aí na cidade.
O boleto que já venceu, já revenceu, já venceu, né? E ele está lá enrolando os outros. Aí a pessoa fala, não. E essa mulher, o evangelho alcança essa mulher. E aí, amado, aquela mulher preocupada com a forma, lugar onde devia adorar ao Senhor, aí nós ouvimos da parte do Senhor uma declaração que sempre nós usamos. Que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, na teoria e na prática, de maneira subjetiva, mas também de maneira objetiva, de maneira abstrata, mas também de maneira concreta. Aquela mulher, a partir do momento que ela encontra-se com Cristo, de uma vida massacrada, envergonhada, humilhada, ela sai da presença do Senhor, uma verdadeira adoradora, que adora o Senhor em espírito e de verdade. E de verdade. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos ajudar. Para que o Senhor possa encontrar em mim e em cada um de nós verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e verdade. Que adoram o Senhor quando a barriga está cheia, mas também adora o Senhor quando a barriga está vazia. Que adora o Senhor quando tudo vai bem, mas também adora o Senhor quando tudo vai mal. Que adora o Senhor quando tudo está abençoado, tudo está cheio, tudo está maravilhoso, mas também naquele dia que parece que nada dá certo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, para que nós sejamos cada dia, para a glória e louvor do nome de Jesus, verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade.